Oi, pessoal, eu sou Nathalie Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e esse é o Las Ninhas, seu podcast sobre a crise do clima, o clima da crise. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto. E para começar o episódio de hoje, a gente vai para o refresco. Sempre vale a pena começar com novos horizontes, né? Então, mesmo quando o assunto é crise climática, a gente tem que manter esse espírito. E eu queria trazer hoje um refresco, que na verdade é um texto que foi publicado pela Roda Baraka, que é uma incrível mulher egípcia que trabalha com muitos movimentos associados aí às mudanças do clima. E ela publicou um artigo, um post no LinkedIn em que ela fala sobre a batalha da história e como é que a gente comunica essas batalhas. Então a ideia, Carol, ela é simples, mas também bem dura, né? De que a política é uma disputa de narrativas e, na verdade, quem conta a história, a gente sabe que faz a história também, né? Então, uma das questões que ela traz é que a gente está vivendo um momento tão conturbado, com tantas guerras, com tanto sofrimento, né? Acho que, em particular, o que está acontecendo em Gaza nesse momento é absolutamente absurdo, né? E ficar em silêncio não é ser imparcial, não é ser neutro. Na verdade, é você ceder o microfone para quem tem poder. E aí, o que eu gosto de pensar, da reflexão que a Roda faz e que, enfim, a gente pode trazer também para a questão do nosso podcast aqui, é que se o enredo dominante é de que a gente continuar, né, explorando combustíveis fósseis, expandindo a produção é o que vai trazer emprego, desenvolvimento e segurança no Brasil, qualquer política de transição vai ser ameaça, né? E qualquer pessoa como nós que fica aqui batendo na tecla da transição é como se fosse uma ameaça também. E, ao mesmo tempo, se a gente muda esse script para falar da transição como esse lugar onde você vai ter emprego, você vai ter melhor emprego, você vai ter saúde, as contas de luz vão ser mais baixas, a gente vai ter independência energética, a gente abre um espaço político, né? E é com isso que eu queria deixar, na verdade, começar esse episódio hoje com todos vocês, porque a forma como a gente conta as histórias, né, as chamadas narrativas, elas organizam a realidade. Eu acho que esse é um ano de organizar uma nova realidade. 2025 é esse momento em que a gente tem que escrever uma história em Belém e eu acho que tem que sair do lamento, né? Sair dessa coisa de que as metas climáticas são frágeis, de que nada vai ser possível e tal, e na verdade em diante. Então, o que eu acho que é bonito do que esse texto da Roda traz é que se a gente quer superar esse momento tão difícil, né, tão caótico que a gente está vivendo, a gente não vai fazer isso evitando verdades difíceis. Na verdade, é o contrário, a gente é insistindo, né, que uma outra realidade, uma outra forma de organizar a realidade, ela não é só possível quanto necessária também. Então, meu convite para você, Carol, e para todo mundo que está nos vendo e ouvindo, é que enredo a gente está amplificando nessa semana. Adorei é, esse refresco de como a gente também precisa contar essas histórias, né? Como você falou, a história que a gente conhece é na perspectiva de alguém que contou a história no passado, né? A gente estuda história na escola, na faculdade, nos livros, a gente está lendo sobre a perspectiva de alguém que conta essa história. Se a gente se omite na nossa visão de mundo, nas nossas narrativas, a gente está deixando de participar da história, né? Então, que convite maravilhoso a todos nós aqui ouvindo podermos pensar em como participar melhor da história e dizer o que a gente pensa e ter uma posição, né? E sabe que uma coisa que ela fala também, como é um texto de LinkedIn, ele é muito prático, ele coloca assim, que são estratégias que normalizam, né, a destruição, normalizam os sistemas de poder que a gente sabe que nos trouxeram até essa crise, e que são estratégias que podem colocar a justiça no centro, podem colocar cuidado no centro. Então, eu gostei muito. Mas uma coisa que ela fala que é muito interessante é que ela fala que se a gente continuar tratando as crises de maneira isolada, a gente, na verdade, está reforçando os sistemas de injustiça que estão por trás delas,
né? Então, se a gente falar só de cada ponto do nosso mapa de calor aqui, que a gente faz toda semana, como se fossem, né, coisas separadas, a gente, enfim, pode tecnicamente estar certa e as pessoas que estão nos ouvindo acharem, tem esse ponto, tem aquele outro, mas se a gente não liga esses pontos, na verdade, a gente não vai conseguir, de fato, né, curar o sistema que precisa ser curado nesse momento. Então, é um desafio, mas acho que é um chamado a um pensamento mais sistêmico e uma forma mais sistêmica de reorganizar a realidade. E o seu refresco, Carol? Eu vou tentar conectar o meu refresco com esse, então, dentro da visão sistêmica que a gente está propondo aqui. Mas acho que também isso tudo reflete a dificuldade que a gente tem na sociedade contemporânea de se engajar significativamente com qualquer coisa por causa do ruído e da quantidade muito grande de informação, de conteúdo, de engajamento de redes sociais, que às vezes a gente fica entretido de uma forma não consciente, automática, né? E teve uma postagem no Instagram do Selton Mello, a propósito. Olha. Se alguém aqui não segue ainda o Selton Mello, corre lá, porque ele é bárbaro nos comentários e visões de mundo, perspectivas, filosofias que ele compartilha, eu gosto muito. E ele, enfim, postou uma série de um carrossel de diversas imagens, e sempre muito engraçadinho, muito cômico. E uma dessas imagens ali dizia simplesmente: foi tão bom que eu nem tirei foto. Eu fiquei pensando tanto nisso, eu estou usando como um mantra essa frase na minha mente, porque diz muito sobre um modo automático que a gente tem hoje, eu acho que de se relacionar com momentos únicos, bons momentos que a gente vive. A primeira coisa que você faz é tirar o celular do bolso para tirar uma foto daquele pôr do sol, e nem fica bom, porque vamos combinar que nada se compara com a vida real. Então, eu fiquei tentando trazer isso realmente para minha rotina, né, de estar imersa no momento e não precisar, antes de mais nada, registrar para quê, né, para quem. Acho que os momentos são para a gente mesmo, e saber vivê-los eu acho que talvez seja uma arte nova que a gente tenha que redescobrir. Total. Minha proposta aqui. Incrível. Eu adoro o Selton Mello, ele é muito engraçado, ele, enfim, tira a gente um pouco dessa inércia que a gente fica. Então, muito bom, adorei. Por menos fotos de pôr do sol e mais momentos de pôr do sol, acho que é isso. Exatamente. Bom, falando de sol, vamos falar de calor, então, mapa de calor. Essa é uma semana com coisas muito interessantes, né, que aconteceram e outras que estão prestes a acontecer. Como a gente grava na quarta-feira, vale lembrar que tem coisas se desenvolvendo ao longo dessa semana, então a gente vai deixar também esse mapa de calor. Na verdade, eu acho que semana que vem ele vai estar mais, né, populado. A gente tem o Tratado de Plásticos que está sendo negociado essa semana. Tem a questão das hospedagens em Belém, que, enfim, tem que sair essa semana uma resposta. Enfim, vários sinais que estão aí na roda, mas eu acho que o ponto agora é a gente falar daquilo que já se concretizou. Então, para começar, a gente viu ontem o presidente da COP30 soltar uma nova carta, é a 5ª carta como presidente da COP30, e ele destacou as pessoas. Ele colocou elas no centro, quer que elas sejam reconhecidas como líderes vivos na promoção dos cuidados, da resiliência e da regeneração. Acho que a gente precisa falar disso hoje aqui, né, Carol? Sim, com certeza isso se conecta muito com um outro assunto, que é um estudo da Universidade de Derby, na Inglaterra, que apurou que a conexão das pessoas com a natureza caiu mais de 60% desde 1800. Isso se manifestou numa redução de palavras relacionadas à natureza nos livros que a gente lê, ou a narrativa aí que a gente lê da história. Uau. Essa pesquisa saiu no jornal inglês The Guardian,
E diz que a tendência vai realmente continuar levando a uma extinção da experiência com o mundo natural, a não ser que aconteçam mudanças mais profundas. Olha, uma terceira questão aí, terceiro ponto para o nosso mapa de calor tem totalmente a ver com isso, são os dados do desmatamento. Então, a gente teve aí uma divulgação, na verdade, na última quinta-feira, pelo sistema DETER do INPE, ele, enfim, nos dá os alertas de desmatamento. E a gente recebeu a informação de que o desmatamento na Amazônia teve um leve aumento, mas um aumento de 4% no último ano, nos últimos 12 meses, enquanto o Cerrado teve uma redução de 21%. Então, uma notícia ruim, uma notícia boa, né? E um outro dado que veio aí do IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia, é que as queimadas reduziram na Amazônia em 64% nesse último semestre. Então, isso positivo, mas ainda assim um quadro que não é um quadro muito firme ainda em relação a, enfim, perda de floresta, perda de biodiversidade, né? E falando de energia, teve previsão da Agência Internacional de Energia de que as renováveis vão bater o carvão como principal fonte de geração elétrica global até 2026, no mais tardar. E para fechar o episódio aí no Fervo, a gente tem algumas coisinhas para falar, em especial os bastidores sobre os trâmites do projeto de lei de licenciamento ambiental, que está agora passando pelo crivo do Congresso, depois de vetos do presidente Lula. Lula vetou. 63. Legal. 63 de 400. Pô, vou falar do bom, do ruim e do feio dessa história. Muito bom, vamos aprofundar tudo isso. É óbvio que, assim, isso aqui é uma seleção que a gente fez, tem muito mais coisa acontecendo, mas isso é, eu acho que o fundamental para a gente falar essa semana. E aí, começando a nossa zona de convergência com cartas. Então, retomando aqui, o presidente da COP30, o embaixador Corrêa do Lago, divulgou essa carta à comunidade internacional. A gente já teve cartas anteriores, elas têm servido como instrumentos diplomáticos, elas são uma inovação, na verdade, a gente não tinha esse tipo de comunicação regular, né, dada por um presidente de COP antes, o que eu acho extremamente positivo. E essas cartas, elas vêm servindo para dar sinais, né, além de mais frequentes, mais fortes, e até tentar tapar uns buracos, já vamos explicar um pouco aqui disso. Mas essa carta em particular, Carol, ela foi dedicada às pessoas, né? Ela está totalmente focada em, inclusive, em destacar as pessoas mais afetadas pela crise do clima, então as pessoas mais vulnerabilizadas, eles listam, né, esses, digamos, grupos, começando por meninas e mulheres, e aí vão passando por populações afrodescendentes, povos indígenas, e assim por diante. E nessa carta, eles também falam de duas coisas que eu queria destacar. Uma delas é que eles falam de um rito de passagem. Então, entendem que a gente está num momento muito difícil, a gente tem um luto a ser processado com um modelo de desenvolvimento que não nos serve mais, e aí eu estou totalmente de acordo com eles, acho que a gente tem que agradecer, dizer muito obrigada, petróleo, carvão, gás, né, mas não mais, obrigada, fiquem no passado, e tentar olhar para Belém como então esse momento em que a gente muda e fala obrigada, tchau, agora a gente vai em frente com uma nova economia. E um segundo ponto é que ele reconhece que as populações, as pessoas mais vulnerabilizadas, elas precisam ser protagonistas, né? Então não é só reconhecer um papel de vítima, né? Mas é um papel realmente de regenerantes. Aí não é essa a palavra que ele usa, mas vou usar aqui uma alusão a um livro maravilhoso do Fábio Scarano, que é o Regenerantes de Gaia. São essas pessoas, né, que estão aí à frente, e isso me faz até agora pensar numa música para essa semana inspirada nisso, que é
uma música que foi gravada pelo Alok, olha que chique, com a Célia Chacriabá, e que é maravilhosa porque fala justamente desse lugar da potência indígena enfim, de um álbum que chama Futuro Ancestral. Então, para quem não ouviu, esse álbum é maravilhoso. E essa música chama Manifesto, o Futuro Ancestral, que foi gravado também com a coleção Som Nativo, que são indígenas que fazem música. E eu gosto muito dela porque lá no meio ela fala que não se trata de uma corrida contra o tempo, mas é a gente saber usar o tempo a nosso favor. Então eu acho que essa carta dessa semana, ou melhor, essa quinta carta, né, que foi publicada essa semana, eu acho que ela tem um tom muito interessante e eu acho muito apropriado para esse momento que a gente está vivendo. E de volta ao que a gente falou no refresco inicial, não é só sobre questões técnicas, dados, etc., mas é realmente quem conta essa história, né? O que você achou dessa carta? O que você viu de positivo? O que você viu eventualmente de não positivo? A gente está super conectadas, porque eu me chamou a atenção na carta aspectos similares do que você descreveu agora, Nath. Primeiro, para dizer assim que chamar isso de ritual de passagem, o evento, a COP30, o que nós vamos fazer neste evento, achei fantástico e realmente traz uma espiritualidade que talvez a gente nunca tenha vivenciado em outras COPs e nas narrativas e conduções que outras presidências de COP fizeram até hoje. Pelo menos eu não me recordo. Talvez isso seja a nossa brasilidade, que é muito especial mesmo. Mas queria realmente reforçar a competência com que a presidência brasileira vem conduzindo essa comunicação por meio das cartas, porque são cartas muito profundas mesmo, né? Acho que realmente tentam, de alguma forma, trazer a sociedade para junto desse desafio da COP30, para junto da transformação social que precisa acontecer para se enfrentar a crise do clima. É algo muito maior do que uma reunião diplomática em que governos tomam decisões. É sobre mudanças sistêmicas que interessam a toda a sociedade. Então, eu gosto muito da linguagem, da filosofia que tem por trás dessa comunicação. E, principalmente agora, eu gostei muito dessa abordagem centrada em pessoas, que, de fato, acho que deveria muito ser o mote da COP30 no Brasil, né? Cada COP tem, supostamente, o seu grande tema ou temas, e talvez a nossa COP devesse ser uma COP sobre pessoas. E aqui, destacar uma frase da carta que, enfim, acho que um dos títulos da carta que diz: a ação climática começa e termina com as pessoas. Sempre foi sobre isso, mas isso nunca foi exatamente uma tônica das negociações e de outras COPs. E é especial que isso esteja acontecendo no Brasil. E isso também se conecta com essa visão de transição justa que vai ser objeto de negociação nessa COP, né, para se trazer uma materialidade sobre o que é transição justa, como se fazer transição justa, e dentro de uma perspectiva de justiça climática, porque realmente isso que você trouxe, Nath, das pessoas como protagonistas e de quem são as pessoas, os grupos vulnerabilizados pela crise climática, a gente nunca conseguiu discutir isso numa COP até hoje. No Acordo de Paris, isso está lá no preâmbulo, mas de um jeito bem burocrático, assim, só, enfim, né, como uma referência, mas depois operacionalizar isso, ou seja, como a gente vai, na prática, garantir que a ação climática vai respeitar a transição necessária para esses grupos vulnerabilizados e que leve em consideração essas vulnerabilidades e não as agrave e haja, inclusive, para acomodar, acolher e reparar essas vulnerabilidades. Isso a gente nunca tinha tratado, a gente nunca tinha conseguido falar, dar nomes a quem são os grupos: mulheres e meninas, jovens e crianças, povos indígenas, comunidades tradicionais, afrodescendentes, periféricas, pessoas idosas, migrantes. Nada disso
estava na pauta. Então, eu achei muito especial que a gente tenha conseguido ouvir isso da presidência da COP30. Espero que isso depois se reflita na prática e do que vai ser entregue nessa decisão e como a gente vai conseguir trazer esses temas para a negociação. E aproveitar aqui para trazer uma frase que acho que conecta com a música que você sugeriu, Nath, que me chamou muito a atenção, um dos trechos da carta que diz que é hora de lembrarmos que justiça climática começa com pessoas, que território não é apenas terra, mas memória, identidade, governança e futuro. Ancestralidade não é passado, mas uma inteligência que orienta. Conhecimento ancestral é vital para a sobrevivência e o florescimento da humanidade. Então, estou feliz de ver um reconhecimento de que a gente não está apenas tratando de questões legais, né? Direitos à terra, direitos enfim, relacionados à reparação como se fossem coisas a se resolver e que precisam ser resolvidas, mas enxergando a inteligência por trás disso e como a gente vai adotar isso para outras decisões que transcendem até a negociação internacional, que vão para aquilo que as empresas vão fazer, que os governos subnacionais vão fazer, que, enfim, o sistema vai incorporar, né, uma visão de memória, de identidade e relacionada com acho que um pouco do que a gente falou até no começo, essas narrativas de quem conta a história, né? Vamos reconhecer que existem outros protagonistas dessa história e vamos fazer com que isso permeie as decisões que vão ser tomadas na COP30. Que bom que a gente tem esse espaço aqui, nós duas, e quem estiver nos escutando um monte de comentários, enfim, opiniões, porque é muito bom poder esmiuçar essas cartas com você aqui, Carol, porque às vezes eu confesso que a primeira vez que eu li a carta ontem, eu fiquei um pouco assim, tava entendendo muito bem. Aí fui conversando com umas pessoas, eu acho que a ficha foi caindo, e agora conversando aqui com você sobre isso, eu acho que a gente vai sentindo as palavras, né? A gente vai entendendo que não é, como você bem falou, não é um negócio seco. Na verdade, é um negócio que precisa tá tentando preencher, né, o espaço. Falando em abrir espaço, preencher espaço. E eu concordo contigo que esse ponto que você falou da inteligência, desse futuro que é ancestral, é fundamental. Eu acho que às vezes a gente ouve as pessoas falarem, é uma COP na Amazônia, então uma COP da floresta. Calma, né? Tem mais a ver com essas inteligências que estão na floresta, mas que também estão em outros lugares onde estão essas lideranças excepcionais, para usar um termo que está na carta também, do que exatamente só uma paisagem, né? Acho que Amazônidas, inclusive, acho que tem muita ciência disso. Então, é realmente muito interessante. Eu acho que não é só sobre preencher espaços e falar, olha, a gente reconhece que tem todos esses grupos aqui, mas de fato, eu acho que dá uma visão, dá uma preenchida, né, com humanidade nessa coisa toda. E eu peguei a letra aqui do Manifesto Futuro Ancestral, vou só ler um trecho, dá vontade de ler inteiro, mas eu não sou a Célia Chacriabá, então não vou me arriscar, mas tem uma parte que fala muito do que você estava falando agora, que diz assim, que a humanidade entenda o quanto a importância de voar é cuidar do lugar onde estamos pisando. Assim vamos retomar o sentido da vida e o coração continuará pulsando. Somos a possibilidade de cura para o planeta para acabar com todo o mal. Somos a raiz do passado que conecta com o hoje e o futuro ancestral. É muito bom. Maravilhoso. Você tinha que estar na carta da presidência. Também acho que eles deviam começar, vamos lançar uma ideia aqui, acho que eles deviam começar, sei lá, chama a Célia Chagrabal e a Alok para musicar essa carta. E as futuras cartas, enfim, teria tudo a ver. Mas muito bem, uma coisa que me preocupa, tá? Eu não sei o quanto essa carta, ela tá reverberando mundo afora. Quando eu falo com pessoas de outros continentes, de outros lugares, né, eu não sei se as pessoas estão entendendo, não sei se é a nossa linguagem brasileira que
né, muito viva, como a gente falava aqui. Mas essa é uma preocupação que eu tenho. Você tem esse sentimento também? Quer dizer, está faltando talvez a gente conseguir transmitir melhor, e eu não estou falando da presidência da COP, estou falando nós, como brasileiros, explicarmos para o resto do mundo que é assim que a gente gosta de se relacionar, ou você acha que as pessoas estão sacando e estão, tipo, aplaudindo? Olha, eu não sei sobre todas as cartas, mas a percepção que eu tenho é de que o mutirão ressoou na Sim, comunidade internacional, que as pessoas entenderam o espírito, porque a palavra em português parece única, mas assim, dá para traduzir, né? Força-tarefa, tem ali outras possibilidades de conectar isso com a realidade de outros países, outras culturas. E acho que essa mensagem foi percebida, na minha percepção. Mas eu confesso que eu acho que o que pode estar, eventualmente, prejudicando a captura total do que a gente quer transmitir, da beleza dessa filosofia das cartas, é esse ruído da conferência. Porque a gente, enfim, sabe que a participação não é só estar na conferência, é viver ela antes, é saber, é ter uma conexão com enfim, as negociações que precedem a conferência e também com as agendas que acabam sendo debatidas na imprensa, né, nas redes, nos eventos. E infelizmente, a questão toda da acomodação a crise na COP, de preços. da crise de preços, em particular, né, disso que a gente está falando, acho que isso acaba ofuscando a mensagem e a conexão, talvez, que algumas outras partes aí possam estar tendo com as cartas. É uma pena. Acho que já falamos outras vezes, né, que o trabalho da presidência da COP está sendo incrível, do ponto de vista de condução moral, né, e autoridade aí realmente para avançar a agenda. Mas isso também depende da participação efetiva, né? Então é uma pena que a gente tenha que falar sobre acomodação e não possa falar sobre a mensagem dessas cartas. É a batalha, né? Uma coisa ocupa o espaço, tira o espaço da outra, enfim. Mas como a gente já falou, deu um hint aqui no começo, essa questão da crise dos preços, ela vai ter que ter um desfecho. Esse desfecho eventualmente vai ser nessa semana, vamos esperar, e, enfim, que seja o melhor para a gente poder navegar os mares turbulentos da geopolítica e da diplomacia climática, e não, né, ficar ali tomando onda na cara, como a gente diz, na navegação. Carol, teve uma outra coisa que a gente já falou aqui no Mapa de Calor, que é esse estudo da Universidade de Derby. Queria muito que você pudesse trazer esse ponto, porque eu achei... dá calafrios essa história, mas é a nossa realidade. Pois é um estudo liderado pelo professor Miles Richardson, da Universidade de Derby, na Inglaterra, que trouxe esse dado de 60% de queda da conexão das pessoas com a natureza, isso desde 1800, aproximadamente 200 anos, e ele constatou isso identificando a redução das palavras relacionadas à natureza nos livros. Então, palavras como rio, musgo e outras expressões da natureza que acabaram sendo substituídas ou removidas. E isso ele atribui ao avanço da vida na cidade, da urbanização, da diminuição de natureza nos bairros, desse contato com natureza viva nos centros urbanos. E a partir disso, uma falta de transmissão desse vínculo humano com a natureza que acontece de pais para filhos. Que é algo extremamente forte na previsibilidade sobre se uma criança vai se aproximar da natureza ou não. De fato, se os pais têm essa conexão com a natureza.
E ele conecta isso, claro, também com a saúde mental, né? Então, os impactos potenciais disso para a saúde mental, a gente ainda não conhece por completo. Vamos, acho que estamos já experimentando, né? Já dá para sentir que a humanidade está mais doente, está sofrendo mais com ansiedade, com né, a ecoansiedade, é uma manifestação disso, mas acho que para além de uma ansiedade climática ou ambiental, as pessoas estão mais estressadas. E isso também é um pouco da falta dessa conexão com a natureza que acalma, né? Que tem um lugar de ancestralidade ali, de como o ser humano começou a interagir com o universo, né? Foi nessa conexão natural. Isso é super interessante, né? Porque, de novo, acho que a gente começou falando um pouco de linguagem hoje. E uma coisa que me incomoda bastante, Carol, é o quanto a gente usa a linguagem bélica. Eu mesmo percebo, né? Mirar, batalha, enfim, outros verbos e outras calibrar. A Nossa, é gente pode, verdade. né, assim, coisas que a gente que vem dessa linguagem. E eu percebo, bom, as metáforas, né? Matar dois coelhos com uma pedrada só, Ah, essa é horrível, né? que é horrível. E aí eu vejo pessoas que. Isso é uma coisa mínima, né? Mas o quanto que tem pessoas, inclusive, tentando reorganizar essa linguagem também, né? Para que ela seja uma linguagem sem romantizar o passado, mas eu acho que, especialmente as línguas indígenas e, enfim, algumas outras línguas, elas tinham bases mais, palavras mais, que remetiam mais a questões da nossa natureza, né? Ou como a gente descrevia as coisas, os ciclos, né? Então, eu acho que é bem importante a gente ir pensando essas coisas do como a gente fala, não é fácil. E ao mesmo tempo, quando você falou, né, que esse impacto do como os pais se veem como natureza, ele é transmitido para os filhos, é tão importante, né? Como se você tiver uma vida totalmente, digamos, ascética e urbana e sem nada, sem reconhecer que você também é natureza, o quanto os filhos vão achar isso absolutamente normal, né? E aí fica difícil, na altura, enfim, de um adulto, você tentar corrigir isso. Ele tem que redescobrir Exato. ou descobrir uma coisa que nunca teve presente, né? Então, acho que está bem na base dos problemas que a gente vive hoje, né? É interessante que eu me lembrei agora de um dado de um livro que eu li já há algum tempo atrás, aquele best-seller de economia para iniciantes, o Freakonomics. Ah, Não vou lembrar exatamente, mas era um dado de que crianças que têm mais interesse por cultura normalmente têm pais que genuinamente têm esse interesse e exercitam isso dentro da casa. Então não adianta você querer fazer seus filhos gostarem de ir a museu ou de ler livros se você não faz nada disso em casa. Então os dados aí analisados por mencionados no livro levam a se fazer essa conclusão de que essa correlação só existe mesmo de uma forma direta quando é genuíno o exercício desse interesse pela cultura dentro de casa, né? Então, faz pensar que a cultura é uma coisa que acho que mais se transmite do que se ensina, né? Ou pelo menos a correlação ali é muito mais evidente. E isso vale para a consciência ambiental também, né? Agora, me parece que o fator determinante aqui não é exatamente uma perda de consciência ambiental, né? Porque acho que a gente fala mais de natureza hoje em dia, né? Isso tá na televisão aberta, tá nos produtos que você compra no mercado, tem mais gente comprando alimentos orgânicos. Sabe o que eu me lembro de uma coisa horrível da minha infância? Mas eu lembro que era muito normal, lá na década de 80, 90, as pessoas jogarem papel, assim, lixo,
de dentro do carro em movimento. Você está andando com o carro, abre a janela e joga a latinha de refrigerante para fora. Isso era habitual, não tinha uma reprovabilidade social desse tipo de conduta. E hoje em dia as pessoas não fazem isso deliberadamente, pelo menos, né, acho que fazem muito menos do que se fazia antes. Mas eu acho que realmente o que houve com o passar do tempo, me parece, é uma perda de vivência, uma perda da experiência da natureza. Experiência. Porque as cidades estão cada vez mais feitas de concreto, estão se expandindo também nos seus horizontes, por mais que se tente fazer cidades sustentáveis, e a gente falou um pouco sobre isso no último episódio com o Lucas Nassar, ainda assim é muito difícil reproduzir a vivência de se estar realmente conectado na terra, né, de se poder ver o céu desimpedido de prédios, de se poder plantar, né, uma terra fresca no quintal de casa, né, as pessoas moram em apartamentos, não moram mais em casas nos centros urbanos. Então, o que isso significa para o futuro? Como a gente vai conseguir se conectar com a natureza nesse lugar que está cada vez mais adensado, cada vez mais concreto? Super importante, eu acho que é isso, acho que tem uma perda de natureza e uma perda de vivência da natureza, uma perda de experiência, né, como você bem descreveu. E isso vai se retroalimentando, porque quanto menos você vive, menos você sabe. Por exemplo, um dado que me assustou muito outro dia foi que a gente pode estar à beira da extinção dos vagalumes. Não tem experiência mais mágica na vida de uma pessoa, especialmente de uma criança, do que ver um vagalume. É algo sublime. Eu não consigo conceber o mundo sem vagalumes. E eu fico pensando, bom, as crianças que não estão vendo vagalumes não vão estar nem aí, porque elas simplesmente não sabem quão glorioso é isso. Então a gente está nesse ciclo de que uma coisa ela retroalimenta a outra. E é por isso que a gente tem que tentar trabalhar nas duas pontas. E aí, trazendo algo muito específico, muito importante, muito também, por um lado, preocupante e por outro, animador, os dados dos alertas de desmatamento saíram há pouco, né? A gente não foi ainda o dado do PRODES, que é o sistema, né, que faz as medições, são os alertas que vêm do sistema do DETER, de detecção. Eles são uma espécie de preview, de preliminar, de estimativa, realmente, eles acabam, né, se correlacionando. A boa notícia é que teve uma queda expressiva no Cerrado, os alertas reduziram mais de 20%, fantástico, porque o Cerrado, inclusive, em termos absolutos, hoje, ele vem muito mais, enfim, muito mais pressionado até do que a Amazônia, né? E, por outro lado, na Amazônia teve um aumento de 4% desses alertas, 4%, enfim, é a diferença de um ano para o outro, mas no total, a perda estimada nesses últimos 12 meses é de 4.495 quilômetros quadrados, isso equivale a 3 cidades de São Paulo, então não é pouca coisa. Não fiquem só com 4% na cabeça, a gente tem que olhar o desmatamento como uma perda, né, absoluta, é muita coisa. Um fator importante foi que o fogo entrou como um elemento de degradação assim, arrasador. E, portanto, quanto mais áreas destruídas por queimadas, né, você também vai computando, enfim, esse corte raso, essa limpeza. Então, isso é não somente crítico para o acúmulo dessa perda de natureza que a gente estava falando, né, e, claro, os seus efeitos nas emissões de gases de efeito estufa, mas politicamente também, Carol, se esse alerta para a Amazônia do DETER, ele tiver, digamos, calibrado, ele tiver um correspondente no sistema PRODES no final do ano, cujo dado normalmente é anunciado antes ou durante a COP, né? A gente vai ter um problema, que a gente vai chegar numa COP na Amazônia falando que o desmatamento aumentou. Isso eu não sei como é que dá para resolver, porque os dados já foram computados, o desmatamento já foi feito.
dá para a gente correr atrás do prejuízo, enfim, não está tão seco, não está tão ruim a condição climática como no ano passado, mas assim, politicamente é uma notícia que a gente gostaria de não dar, mas vai ter que dar, vai ter que ser verdadeiro, né? E como vai explicar isso junto de uma legislação em aprovação no Congresso Nacional que tenta flexibilizar ainda mais a possibilidade de implantação de atividades econômicas com desmatamento no processo. Isso, para mim, é o mais estarrecedor desse contexto todo, é que a gente está num ano de agenda ambiental importante para o Brasil, por razões diplomáticas, razões comerciais, inclusive. A gente está vendo o avanço do desmatamento e com resultados muito ruins para a estratégia brasileira de endereçar esse problema de desmatamento, que é uma preocupação global. A comunidade internacional inteira sabe que se a gente perder a Amazônia, o planeta está perdido, não tem, temos um ponto de não retorno muito perigoso na Amazônia. E a gente tem uma Constituição Federal que requer que o poder público e todos os cidadãos brasileiros protejam o meio ambiente em vez de destruí-lo. Então, esse é o nosso contexto, e ainda assim a gente tem um Congresso chancelando uma legislação ambiental extremamente perigosa. Então, eu fico aqui pensando se não é o momento de a gente começar a responsabilizar pessoas, né? Estamos falando aqui de pessoas que contam histórias, que são protagonistas. A gente fala do Congresso, fica parecendo que é uma entidade que não tem, né, não é accountable, não tem responsabilidade. Mas como é que a gente vai explicar para o mundo inteiro que o Brasil está permitindo essa devastação por causa de um grupo de parlamentares no Congresso Nacional? Isso deveria poder ser responsabilizado, essas pessoas deviam responder na pessoa física, com, enfim, processo judicial, litigância e outras formas de punição, de multa, de sei lá que outros mecanismos a gente tem para punir essas pessoas, porque é realmente inaceitável. E é a realidade do que a gente está vendo agora. Vamos piorar o que já está ruim com uma legislação de licenciamento ambiental que vai flexibilizar a implantação de atividades com desmate. O que você está falando para mim sou o seguinte: essa galera vai ter um karma climático, mas eles têm que pagar ela em vida. Não vai dar para ficar para a próxima. Exato. Não vai dar para ficar para a próxima, tem que resolver aqui, agora, né? E a gente já vai falar um pouco mais do que aconteceu e do que pode acontecer com o PL, que agora vira lei, né? Com relação ao licenciamento ambiental. Mas antes da gente, vamos fechar o bloco aqui com uma coisa fantástica. E vamos para o lado bom dessa coisa toda, que é a seguinte. E aí vale fazer aqui um rápido, enfim, devaneio. A gente falou hoje aqui de coisas muito tristes e de outras, né, assim, que nos preocupam muito, como a questão da perda da natureza, do desmatamento, e a gente vai falar ainda dos problemas com fósseis e obras no fervo, tá? Mas isso não quer dizer que o copo está todo vazio. E aí tem uma coisa importante que muita gente tenta fazer, isso, enfim, muitas indústrias, né, muita propaganda que quer que a gente acredite que nada está acontecendo, que o copo não pode ser preenchido. Você não vai poder encher com coisa boa. E não é bem assim, né? E aí, qual que é a boa notícia e o que é esse copo que pode encher ou que está meio cheio? É que, cara,
se tem desmatamento bombando, se tem fósseis bombando, se tem renovável bombando mundo afora. É inacreditável o que está acontecendo. E as pessoas, assim, a gente se prende, né? O ser humano se prende no negativo, naquilo que preocupa, com razão. Mas, assim, a Agência Internacional de Energia, ela mostra, né, num gráfico, a gente vai colocar isso aqui quando a gente for publicar esse episódio, um gráfico que mostra que pela primeira vez a gente vai ter renováveis no ano que vem, não é em 2050, 2026, no mais tardar, as renováveis vão passar as outras fontes. Isso quer dizer o seguinte, que a solar e a eólica, elas já ultrapassaram 4.000 terawatts em 2024. Eu nem sei explicar o que é um terawatt, é muita energia, né? Os países produzem gigawatts, terawatts é, enfim, infinitamente maior. E vai passar de 6.000 terawatts no ano que vem. Então, 90% do crescimento, não da demanda, a demanda a gente ainda não chega aí, tá chegando em dois dígitos, mas 90% do crescimento da demanda de energia, de luz aqui, vai ser via renováveis. E essa participação das renováveis, ela vai chegar a 36%, enquanto o carvão é 32%. O carvão, então, o que acontece? Além das renováveis subirem, cara, o carvão, pela primeira vez em um século, ele vai ter o seu menor patamar de participação. Então, assim, é muito, muito, muito bom. E por que está acontecendo isso? Só para fechar e passar a bola para você. Especialmente, mas não só, porque a China, ela está instalando geração limpa, assim, à torta e à direito. Só no primeiro trimestre desse ano, ela... 89% dessa nova capacidade que está se instalando foi feita por ela. Os países em desenvolvimento estão pegando isso mundo afora. As baterias estão começando também a se espraiar. Ou seja, a gente está nesse momento que, pelo menos do que se trata de eletricidade, as notícias são animadoras, né? E a China, nos últimos 12 meses, ela já conseguiu 1% de redução nas suas emissões. Vai lá, bom, 1% não vai resolver, não estou aqui dourando a pílula. Mas ela conseguir começar a reduzir emissões já é uma boa notícia. Então, é impressionante e a gente precisa mais disso, né? É impressionante e acho que você colocou muito bem como, de fato... O mundo parece feito de narrativas, né? E com essa polarização, você consegue escolher qual é a narrativa que você quer muito facilmente. Mas a verdade é que temos dados e temos evidências de que a transição para longe dos combustíveis fósseis está se desenhando. Né? Ela não é uma ficção, que não é um sonho que foi escrito ali naquela decisão da COP em Dubai. Enfim, mesmo com todas as narrativas contra e aqueles que não querem enxergar, ou os pessimistas, isso está acontecendo, é evidente. E acho que também é interessante observar como alguns poucos atores conseguem causar um grande impacto nesses números, né? Você falando da China, né, uma expansão de renováveis na China já tem um enorme impacto na redução das emissões globais. Fora também o sinal que isso manda para o mercado, né, de que é possível, de que existe uma economia por trás disso, uma economia descarbonizada, uma economia para longe dos combustíveis fósseis. Agora, acho que só falta a China ter apetite para eliminar o carvão, né? Que ainda esse balanço é um pouco mais difícil. Mas faz também a gente enxergar caminhos de convencer alguns atores em particular a fazerem essa mudança. E hoje está mais a China do que os Estados Unidos, claramente, com esse potencial aí em andamento. Pois é, Carol, vamos pro fervo, então. Porque essas coisas todas se misturam. E assim, vamos começar a falar do que precisa ser falado, que é a nova lei do licenciamento ambiental. Você já trouxe aqui uns hints.
E aí vale também pensar o seguinte, essa nova lei, ela vai valer para empreendimentos de todos os tipos. Empreendimentos pró-transição, empreendimentos anti-transição, né? Ou seja, empreendimentos de solar, empreendimento de eólica versus empreendimento de petróleo. Então, assim, ele é um marco para todos. E aí, o problema que a gente já falou em múltiplos episódios aqui é que você tinha flexibilidade para dar e vender para todo mundo, né? E assim, a gente não vai retomar. Quem quiser pode, inclusive, assistir o nosso episódio com a Paulina Chamorro, em que a gente detalhava os principais problemas. Foram feitos 63 vetos, honestamente, muito mais do que eu poderia imaginar que o governo operaria. Eu acho que eles fizeram uma estratégia muito boa, porque conseguiram entranhar mudanças, não mexeram muito na linguagem do texto, isso é importante. Então, ficou mais difícil para o Congresso derrubar veto. Se fosse um veto total, ia ser fácil, era ir lá e puf, né? Agora, com esses 63, a coisa vai requerer ali um empenho e está na mão do relator agora, do deputado Zé Vitor, que disse já que vai buscar derrubar, né? O que você achou dessa decisão tomada pelo presidente, né, e junto ali com o time, e o que você está esperando agora como cenas dos próximos capítulos? Bom, eu sou do time do copo meio cheio e, de fato, eu enxerguei esses vetos estratégicos muito muito bons e muito bem fundamentados, né, para quem lê ali a justificativa dos vetos. Inclusive, assim, vai dar muito trabalho para o Congresso depois, me parece, justificar o não acatamento desses vetos, porque eles estão justificados juridicamente, inclusive em diversos pontos, por afronta, violação da Constituição. E, enfim, com questões de competência até, do que essa lei pode fazer em relação à atribuição das competências ambientais que já são atribuídas pela Constituição. Acho que principalmente naquelas questões de diferentes níveis poderem licenciar o que quiserem, né? Então tinha até um dispositivo ali que dizia que basicamente qualquer estado ou município vai poder dizer o que é uma atividade potencialmente poluidora. Né, como se, enfim, como se uma indústria siderúrgica pudesse ser diferente em Cuiabá ou em São Paulo ou em Belém do Pará. Mas a verdade é que essa fundamentação do governo foi muito bem feita. Eu acho que isso vai dificultar a situação do Congresso, porque traz aí claramente um mapa para litigância depois, se o Congresso resolver vetar, né? Eu acho que nos vetos foram removidos dispositivos muito ruins, muito críticos mesmo para o licenciamento ambiental funcionar do jeito que deve funcionar. Enfim, teve essa questão que eu mencionei das competências de diferentes entes da federação de decidir o que é uma atividade potencialmente poluidora ou não. Tem a questão da licença por adesão e compromisso para atividades de médio porte, que acho que era uma preocupação muito grande da comunidade, era muito porque ruim. A gente, enfim, podia está diante de uma situação em que barragens de rejeito de mineração, por exemplo, poderiam deixar de ser licenciadas. Acho que a questão também extremamente relevante da manifestação dos órgãos de interesse, né, relacionados a projetos com impactos em terras indígenas e quilombolas, unidades de conservação. E tem até um artigo lá que eu fiquei muito feliz que entrou para o veto, porque fiquei com medo de enfim, acabar passando, que é sobre responsabilidade das instituições financeiras em relação a empreendimentos financiados com dinheiro dessas instituições, e propondo uma flexibilização ali que ia ser muito ruim para o sistema de responsabilização ambiental no Brasil, que é um sistema em que todo mundo é responsável, Nath. Todos os elos da cadeia que de alguma forma se beneficiaram economicamente de uma atividade que causa danos ambientais têm responsabilidade. Então estava ali se tentando dar um tratamento diferenciado para excluir só o banco que não é responsável, mas o resto todo da cadeia é. Então isso acho que realmente era algo que não podia passar. Foi corrigido, né? Foi corrigido. Então, assim, é claro que
não é perfeito, né? O veto tem coisas ali que acho que depois podem se mostrar perigosas. Tem a licença ambiental especial, que até virou a medida provisória. E Eu quero falar dela. eu vou deixar para você aí falar sobre isso. E também a questão, acho que, de licenciamento para atividades agropecuárias, né? Que também acabou tendo uma flexibilização que... Tem uma flexibilização com relação à agropecuária? Sim, tem uma Foi flexibilização. mantido? Eu entendi que foi mantido, que consta ali como atividade que tem alguma flexibilização na medida em que ela apresente cadastro ambiental rural. Então, acho que, enfim, dentro dos trade-offs... Qual que é o possível impacto disso, Carol? Dessa flexibilidade aí para o agro? Eu acho que a gente tem impactos ambientais associados ao manejo de áreas para uso agrícola e para pastagens para pecuária, que hoje são sujeitos à licença ambiental e que, né, se forem removidos, a gente vai ter mais, enfim, áreas degradadas, poluição que vai potencialmente contaminar rios e córregos utilizados para abastecimento de água e gestão de resíduos associadas a essas práticas também, que tudo hoje é controlado por licença ambiental, com uma gestão ambiental que é reportada para um órgão ambiental. Então, remover isso do licenciamento não me parece que faz sentido. Acho que pode ser que exista algum enquadramento diferente de tipos de atividades dessa categoria que possam ser consideradas de baixo impacto ambiental por diversas razões, mas por definição, toda e qualquer atividade dessas, eu acho que não deveria estar deveria estar num veto, né? Acabou não entrando, pelo que eu entendi. Olha, eu realmente concentrei o olhar e achei curiosa a forma como o governo lidou com a licença ambiental especial, né? LAE, porque aquela ideia que a gente discutiu já bastante aqui de você dar o poder a um conselho de governo para que ele priorize, ela foi adiante. Eles minoraram os danos, porque antes se queriam um fast tracking total, era um processo monofásico, né? E aí não foi mantido um processo com 3 fases, etc. Então não se depenou o licenciamento como um todo, mas eu até tive a oportunidade de me manifestar no conselhão da presidência, perante outros conselheiros, enfim, ministros, e disse o seguinte, que, bom, o objetivo do licenciamento ambiental é a proteção ambiental. Então, eu gostaria de entender se o que será priorizado será o meio ambiente. Se o que será priorizado é a gente resolver a emergência climática, né? Ou se a gente vai ficar a sabor de cada governo de ocasião fazer a sua lista de prioridades e, enfim, tudo vira, né, aquilo que alguns querem e não aquilo que a gente precisa. E, inclusive, com risco aí de diluir realmente as salvaguardas socioambientais. Então, eu digo isso também, Carol, porque, veja bem, energia solar, que a gente aqui celebrou, energia eólica, que a gente vai continuar celebrando, assim como, né, outras renováveis, são importantes, mas não podem ser feitas de qualquer jeito. Não dá para a gente apoiar energia solar com desmatamento. No balanço, as emissões podem até ser negativas, né? Então, assim, o licenciamento ele tem que valer, tem que ser bom, tem que ser seguro, tem que ser firme para para a transição, né? Inclusive, claro, para as atividades mais poluidoras também. Então, eu acho que essa proposta que o governo fez, eu notei até um tom meio celebratório nas postagens em rede social, dizendo assim, a lei passou e já vai entrar em vigor. Não entendi por que tem que entrar em vigor agora. E o que me parece é que realmente foi um aceno para o Congresso, né? Eu também acho, Nath, que pode ter sido parte dos trade-offs que o governo precisou fazer para ter sustentabilidade política nesse veto. Porque a gente sabe que, como já ouvimos aí,
o líder da Câmara dizer, isso vai tem chances de não ir para frente e essa construção enfim, com política aí que o governo precisa fazer, realmente vai ter que dar conta de um contexto muito, muito negativo mesmo, acho que de carga e de muitos lobbies ao mesmo tempo para fazer com que aquele projeto de lei de licenciamento fosse aprovado. Agora, eu acho que realmente da forma como ficou discriminado esse processo de lei na medida provisória, a gente não sabe muito como ela vai funcionar ainda. É algo que, em tese, até pode ser feito de um jeito correto ou com todas as salvaguardas ali para garantir que essa decisão sobre essa licença não vai dispensar uma boa análise técnica, e me parece que, inclusive, a medida provisória requer que estudo prévio de impacto ambiental seja feito nesses empreendimentos. Então, a princípio, tem uma base técnica que vai ser considerada, mas obviamente que preocupa você criar um expediente novo e político como esse, porque a rigor, por que a gente precisa de uma licença ambiental especial? Por que o licenciamento normal não pode ser da mesma maneira considerado com mais fluidez aí em casos que realmente sejam estratégicos? Enfim, tô pensando aqui que a gente fica desconfiado de ter um procedimento especial criado num nível político, porque, como você bem falou, nada impede que ele seja usado para fins políticos, passando na frente aí de outros empreendimentos eventualmente relevantes também, e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Mas, no fim do dia, talvez seja o preço que a gente precise pagar, ter essa anomalia ali, para não ter outros prejuízos muito maiores no projeto de lei como está. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer. E, não por coincidência, nosso outro fervo aqui para fechar esse episódio de hoje é que nessa semana a Petrobras e o IBAMA teriam fechado um acordo para a última etapa necessária antes da licença de perfuração sair, que é um simulado de emergência na foz do Amazonas, para o bloco 59. Sinalizaram uma janela para fazer esse simulado dia 24 de agosto, então daqui a pouquinho. E é notável, né, que a gente, enfim, tenha tido o mega leilão de fósseis, depois a gente teve esse embate do licenciamento ambiental e enfim, o projeto ter ido para a sanção presidencial com múltiplos problemas e múltiplas emendas de Davi Alcolumbre, e agora esse acordo que foi celebrado pelo Davi Alcolumbre no Instagram. Ele fez uma postagem assim, falando, né, como se o Amapá fosse o planeta e celebrando que tudo vai se resolver, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Pessoalmente, com todo respeito ao querido Amapá e a todos os amapaenses, não vai ficar bem nem para eles, nem para todos nós, né? Nem para o restante de nós. Então, eu acho que, enfim, essa questão da política local, obviamente parece muito associada, né, a todas essas decisões e retrocessos que a gente está vendo acontecer aí a olhos vistos, né, Carol? Com certeza, minha aposta aí é que faz parte do pacote de concessões que eventualmente o governo vai precisar fazer para, enfim, garantir o que ele precisa, seja no projeto de lei de licenciamento, seja já no caminho para as eleições do ano que vem. Acho que agora tudo que a gente vê aí para o resto deste ano e do seguinte tem algo por trás aí, tem alguma decisão política estratégica do governo Lula que está escolhendo suas brigas, sabendo exatamente como jogar para garantir aí os seus resultados. O que acontece no Amapá não fica só no Amapá,
E isso eu não estou falando só da futura, quem sabe, tomara que não, exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas, mas também o quanto essa politicagem interna, né, ela está sendo vista pelo mundo inteiro. Então, algo notável dessa última semana, quando se falou muito da crise de preços, né, da hospedagem em Belém, foi que a gente ouviu vozes de outros lugares, por exemplo, o presidente do grupo dos países menos desenvolvidos, os LDCs, dando entrevista para o Estadão. A gente viu uma entrevista da Rashita Gupta, que é uma ativista que está à frente de uma das mais importantes aí campanhas, movimentos para demandar a justiça climática. Ela deu uma entrevista para o Observatório do Clima e ela criticou o que ela identifica como contaminação da COP pela politicagem ou pela agenda política interna do governo federal. Então, assim, gente, tá feio. E tá feio para todos nós, né? O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo e não são questões paroquiais. Decidir fazer a exploração da Foz do Amazonas não é uma questão paroquial, não é uma questão só ali de quem está naquele terreno, né? Ou, enfim, perto daquele terreno, mas algo que extrapola e eu acho que tem elevado cada vez mais as tensões. Dito isso, Carol, eu acho que a gente vai ter que fechar com um reforço de refresco hoje, porque senão não vai dar para aguentar. O que você acha? Tava pensando isso, exatamente. O que eu tenho de bom para dizer para encerrar essa conversa? Tá difícil de achar. Mas que bom que a gente teve bastante refresco no começo. E a gente tem mais, inclusive, uma pilha de refrescos aqui que a gente está represando para soltar aos poucos para vocês. Mas vamos ouvir o da Jéssica. Jéssica Mais, que, enfim, mandou esse refresco para a gente. Acho que tem tudo a ver a gente fechar o episódio com isso. Vamos lá. Oi, meninas. Aqui é a Jéssica Mais, repórter da Folha de São Paulo. E eu queria mandar uma dica de refresco para vocês. É o livro O Colibri, do italiano Sandro Veronese, que foi um dos mais saborosos que eu li nos últimos tempos. É um livro que é difícil de largar, é uma escrita muito ritmada, conta a história de 4 gerações de uma família, do ponto de vista do filho. E contando a história, né, também dos pais dele e dos avós. E vale muito a pena, com a história contada de forma não cronológica, tem cartas, tem e-mails, e tem relatos em primeira pessoa. Então, espero que seja um bom refresco para a cabeça de todo mundo aí que está enlouquecendo com o fim do mundo. Um beijo. Maravilhoso. Bom, esse foi mais um Lasninhas. Se você curtiu, compartilhe esse episódio nas suas redes, no WhatsApp, com quem precisa entender o que está pegando no mundo. E deixa seus comentários no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts, onde você costuma ouvir seus podcasts. A gente adora ler vocês, a gente adora todos os feedbacks. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Até lá, com menos combustão, menos desmatamento, quem sabe, e muito mais imaginação climática.